São os 4 assuntos, as 4 estratégias, ou melhor, 4 estratégias que se beneficiam com a alta do mercado. Já que eu estou achando que o mercado vai subir, eu já estou preparado para iniciar operações que vão ganhar grana se o mercado realmente subir. E eu já queria fazer o primeiro parêntese aqui. Rafa, você está dizendo que, de acordo com as suas análises, o mercado é mais propenso para subir do que para cair. Sim. Porém, isso é uma situação garantida? Não. Qualquer youtuber, qualquer pessoa no Instagram, qualquer profissional, qualquer especialista em ações, em mercado. Boa noite, Edione. Boa noite, galera. Então vamos lá. Qualquer especialista do mercado, qualquer economista, doutor, pós-doutor, mestre, não consegue ter uma certeza de para qual lado o mercado vai. Se vai subir ou se vai cair. Isso é impossível de saber. Ok? Agora, algumas análises nos ajuda a ter um pouco mais de clareza, tá bom? Em outras lives eu vou falar sobre cada uma dessas análises. Análise técnica, análise fundamentalista. Lógico, eu não sou um especialista em nada, tá? Eu sou apenas um trader que tem muito resultado com opções, tá? Só sou isso, não sou mais nada, tá? Mas estudei pra caramba, fiz vários cursos sobre análise técnica, análise fundamentalista, análise de timing, ok? Onde a gente dá uma olhada na macroeconomia, né? O mundo, dólar, euro, como é que estão as commodities, como é que estão as bolsas da Ásia, as bolsas da zona do euro, as bolsas americanas, enfim, timing, ok? E também a análise de volatilidade. Então, vários cursos, vários estudos, centenas de horas, né, estudando, lendo, pesquisando, investigando, praticando, acertando e errando. Você adquire experiência, ok? Então vamos lá, gente. 4 estratégias que se beneficiam com a alta do mercado. A primeira delas é compra de call, tá? Nós sabemos que uma call é uma opção de compra, é um direito de comprar uma ação por um preço pré-estabelecido. Vamos recapitular. Vamos supor que uma ação da Petrobras está custando R$30. E eu estou achando que a Petrobras vai para R$35. Eu posso comprar uma call de strike 35, por exemplo. Vou pagar mais ou menos ali 10 centavos, 20 centavos. E caso a Petrobras suba de 30 para 35, aqueles 20 centavos vai subir também. Muito provavelmente vai para 40 centavos, 50 centavos, R$1, R$2. E quanto mais a ação da Petrobras subir, mais as calls sobem também, tá? O grande detalhe é que quando uma ação sobe 5, 6, 10%, uma opção sobe 200, 300, 400, 1000%. Uma opção call, ela sempre vai subir muito mais do que a ação, ok? É óbvio, depende do grau de velocidade em que a ação está subindo. Existe uma série de fatores. Porém, via de regra, se você acha que o mercado vai subir, você pode utilizar a primeira estratégia de hoje, que é compra de call. Você tem várias alternativas, ok? Você pode minimizar o risco de perder dinheiro comprando uma call na faixa do preço atual. Você vai pagar mais caro, porém, a chance de perder 100% do capital é bem menor. Por quê? Porque vamos supor que a ação da Petrobras está R$30 e você acha que ela vai para 35, tá?
e aí você compra uma call de strike R$30, ao invés de comprar de strike R$35 por 10 centavos, você compra do strike R$30 e você vai pagar ali R$1,50, R$1,20, bem mais, você vai pagar muito mais. Porém, se a ação ficar 30, 31, 30, 31, 29, 29,50, 30, 31, ou seja, se ela não subir, tá? Esse R$1,20 que você pagou vai começar a desvalorizar, só que ele desvaloriza numa velocidade pequena. R$1,20, R$1,15, R$1,10, vai caindo bem devagarinho. Aí se você acha que ele não vai mais subir, aí você vende aquela call que você tinha comprado e não perde 100% do capital. Diferentemente de se você quiser comprar, que é outra alternativa, uma call do strike 35, você vai pagar bem pouquinho, 10 centavos, por exemplo. Porém, se a Petrobras não subir rapidamente, esses 10 centavos vai virar rapidamente 3 centavos. 5 centavos, 3 centavos, e muito provavelmente você vai perder 100% daquele capital. Porém, a live de hoje é falando sobre estratégias que se beneficiam com a alta do mercado. Então, a primeira delas é compra de call. Se você acha que o mercado vai subir, você compra uma call. Combinado? Show de bola. A segunda estratégia que se beneficia da subida do mercado é venda de put. Poxa, Rafa, compra de call, venda de put, calma. Você já entendeu que quando compra uma call e a ação sobe, a call sobe junto. Beleza. Agora, quando você vende uma put, você vendeu o direito da pessoa te vender. Ou seja, você vendeu para ela a sua obrigação de comprar. Então, aquela pessoa, ela quer que a ação caia. Por quê? Porque se Petrobras está R$30 e a pessoa comprou uma put, ela tem o direito de vender por R$30. Você tem a obrigação de comprar por 30. Então, se ela tem o direito de comprar por 30, ela quer que o mercado caia para 25. Porque se o mercado cair para 25, se a ação cair para 25, ela vai poder vender por 30 para você. Você vai ter a obrigação de pagar R$30 por cada ação para aquela pessoa. E ela vai ganhar dinheiro com a queda da ação. A pessoa que comprou. Mas nós estamos falando de nós aqui. Então, se a gente acha que o mercado vai subir, a gente pode vender uma put. Por quê? Porque se a gente vende uma put e o mercado sobe, o que é que vai acontecer com essa put? Desvalorizar. Ela desvaloriza na mão da pessoa que te comprou. E aí, você que já tinha recebido dinheiro, porque você vendeu aquela put, quem lembra que quem vende uma opção já recebe o dinheiro, aquele valor vai ficar 100% líquido na sua conta. Por quê? Porque a pessoa que te comprou, ela comprou achando que a ação ia cair para ela ganhar dinheiro, só que a ação subiu. E aí quem ganhou dinheiro foi quem vendeu. Então, não é tão simples de entender, galera. Eu sei que o cérebro dá uma fritada, eu sei que o cérebro... Nossa! É complexo, mas vamos lá. Uma put se beneficia, valoriza quando a ação cai. Significa que quando a ação sobe, aquela put desvaloriza. Ou seja, quem recebeu dinheiro para vender aquela put, tá vendo ela se desvalorizando na mão da pessoa que comprou e não na mão de quem vendeu. Então, quem vende uma put, ele tem interesse que a ação suba, para que aquela put perca valor. Então, resumindo, tanto uma compra de call quanto a venda de uma put se beneficia com a alta do mercado, quando o mercado sobe, ok? Melry tá falando aí, o cérebro dá uma fritada, é assim mesmo, né? Uma coisa é certa, quanto mais complexo for o assunto,
menos pessoas vão dominar. Quanto menos pessoas dominam o assunto, menor é a concorrência naquele mercado. Pensa sobre isso. Quanto mais difícil de aprender, menos pessoas sabem aquilo, ok? Menos pessoas sabem aquilo. E quanto menos pessoas sabem, mais o mercado paga, mais você ganha dinheiro. Então você, empreendedor, está perguntando por onde começar, qual o primeiro passo? Primeiro passo, vai lá no meu Instagram, volta lá o feed 2, 3 meses atrás e começa a consumir todo o conteúdo gratuito sobre opções de ações, o que é uma call, o que é uma put, como que vende uma call, como que vende uma put, como que compra uma call, como compra uma put, o que é um strike, como é que funciona o vencimento, como é que é a volatilidade, tudo isso você vai ter conteúdos gratuitos, né, sobre esses assuntos aqui mesmo no meu Instagram. Então vai lá, consome o máximo de conteúdo. No YouTube também tem muito conteúdo bacana. O meu YouTube chama Renda Passiva, ok? Então vai lá no YouTube também. E tanto no YouTube quanto aqui no Instagram tem muito material bacana. Vale a pena começar por aí, entendendo o básico sobre opções de ações. O que é uma call, o que é uma put, um strike, um vencimento, um prêmio, né? O valor daquela opção e assim por diante, tá? Vale a pena, campeão. Estuda lá, volta lá no meu feed, dá uma voltada lá e consome todo o material. Agora, vamos voltar para o assunto 4 estratégias que se beneficiam com a alta do mercado. A primeira, compra de call. A segunda, venda de put. Ok? Tanto a compra de call quanto a venda de put ganha dinheiro com o mercado subindo. Ok? Agora, existem outras 2 estratégias, ok? Que elas são, vamos chamar de bilateral. Bilateral, ou seja, dois lados, tá? Essas 2 estratégias, elas se beneficiam de uma alta forte ou uma queda forte, tá? Então, como o tema da live é 4 estratégias que se beneficiam com a alta do mercado, eu vou falar sobre essas 2 estratégias que têm os nomes parecidos, porém são bem diferentes. Uma se chama straddle, ok? S-T-R-A-D-D-L-E, straddle, ok? Vai lá no Google depois e dá uma estudada. Essa estratégia, straddle, ela consiste em você comprar uma call, ou seja, quem compra uma call ganha com o mercado em alta. E também comprar uma put, não é vender, é comprar também. E essas 2 compras, elas são no dinheiro, ou seja, o valor do strike é bem pertinho do valor atual da ação. Rafa, fritou o cérebro agora. Fritou o cérebro. Vamos lá. Vamos supor que a ação da Petrobras está custando R$30. Você vai fazer um straddle. Você vai comprar uma call, strike R$30, e vai comprar uma put do strike R$30. Se a ação subir para 32, 33, 35, por exemplo, a put que você comprou vira pó, você perde aquele dinheiro, mas a call que você comprou explode. E esse lucro que você teve, porque a ação subiu muito com a call, compensa o prejuízo da put e ainda sobra muita grana, tá? Então, straddle, você compra uma call do strike 30, isso com a ação R$30 no nosso exemplo. Você compra uma call de strike 30
e compra uma put de strike 30. Se a ação subir, você ganha. Se a ação cair, você ganha. Rafa, então tem como perder nessa estratégia? Tem. É se a ação ficar por ali 30 e 50, 30 e 80, 31, 30 e 80, 29 e 50, 29 e 80, 30, 29 e 80, 30, 30 e 50, 30 e 20. Ou seja, se a ação ficar por ali, tanto a call que você comprou, quanto a put que você comprou, vão perdendo valor, vai sumindo, vai virando pó e você vai perdendo dinheiro. Do contrário, se a ação está custando 30 e você compra uma put de 30, do strike 30, você vai pagar mais ou menos 1,50. E se você compra também uma call de strike 30 reais também, você vai pagar 1,20 mais ou menos, 1,30. Se uma dessas duas opções que você comprou, ou a call ou a put, se elas subirem muito de preço, uma tem prejuízo e a outra lucro. Porém, o lucro que você tem nessa supera o prejuízo que tem nessa. E você ganha grana. Então, você precisa que o mercado suba e suba bem, suba forte. Se você compra uma call e uma put no dinheiro, ou seja, pertinho ali da faixa do preço atual, e a ação explode para cima, você ganha muita grana. Porra, mas a put vai perder dinheiro. Mas o ganho que você vai ter com a call supera o prejuízo da put. E do contrário também. Se você compra uma put de 30, de strike 30, e uma call de strike 30, e a ação cai, despenca lá para 25, por exemplo, aquela put que você pagou 1,20, 1,50 mais ou menos, vai lá para 5, 6 reais. E aí compensa o prejuízo que você teve com a call. Porque se a ação cair, a call vai perder. Vai perder a call, vai virar prejuízo a call. Mas aí o lucro que você está tendo com a put é tão alto que compensa o prejuízo da call. Ou seja, se a ação subir, você ganha, e se a ação cair, você ganha. Porém, esse movimento de subida ou de queda tem que ser grande, tem que ser um movimento grande. Se for um movimento pequenininho, você vai perder grana. Tanto a call quanto a put vão desvalorizar. Se a ação ficar naquela faixinha de preço ali, 30, 29,50, 30 reais e 30 centavos, você vai perder dinheiro. Ok? Então, por exemplo, alguns investidores gostam de aplicar essa estratégia, straddle, que é compra de call e put no dinheiro, na faixa de preço atual, quando a ação está perto de soltar um balanço, por exemplo, um balanço financeiro trimestral. Se o investidor ele está achando que o balanço vem muito bom, né, ele compra uma put e compra uma call. Por quê? Porque provavelmente aquela ação vai subir forte. Mas caso ele esteja enganado, a ação vai cair forte. Então, ou se ela for para um lado, ou se ela for para outro, aquele investidor vai conseguir ganhar grana. Ok? Então, resumindo, compra de call, compra de put, ambas na faixa do preço atual. Strike na faixa do preço atual. Se a ação explodir para um lado, você ganha. E se a ação explodir para o outro, você também ganha. E você perde se a ação ficar por ali pequenininha, sem grandes movimentos. Tanto para cima quanto para baixo. Se ela ficar com movimentos pequenininhos, você vai perder grana. Ok? Show de bola. Primeira estratégia, compra de call. Sozinho, a seco. Compra de call a seco. Se você acha que a ação vai subir, você vai lá e compra uma call. Eu vou dizer um momento em que alguns investidores gostam, se sentem à vontade de comprar uma call a seco. Eu também me sinto à vontade, apesar de que não é a minha estratégia principal. Mas, por exemplo, vamos supor que uma ação ela vem caindo. Várias e várias semanas caindo. Ok? Se aquela ação ela não perdeu os seus fundamentos, ou seja, se ela continua sendo uma empresa séria, se ela continua sendo uma empresa lucrativa,
se ela continua sendo uma empresa pouco endividada, ou seja, se ela continua sendo uma empresa boa, mas por algum motivo a ação, o preço da ação vem caindo, e ela já está caindo há 5, 6, 10, 15 semanas, vale a pena você pegar um pouquinho de dinheiro e comprar um pouquinho de call. Porque a chance dela subir e aquela call se valorizar e você ganhar muita grana é bem mais alta do que você perder. Ok? Então, fica esperto. Não sai por aí comprando call à torta à direita. Tem gente que compra, investidor iniciante que comprou call depois que a ação já estava subindo muito. Subindo. Ficou empolgado com as notícias, aí comprou call lá em cima. Aí o que aconteceu? A ação caiu e a pessoa perdeu aquele dinheiro. Como você estuda se a empresa é boa, tem liquidez? Existem vários indicadores, né? Várias fontes. A fonte que eu mais gosto é o site Fundamentei, ok? Fundamentei. Nesse site você vê o histórico de lucro da empresa, o histórico de dívidas, os indicadores preço sobre lucro, patrimônio, ROI, enfim, todos os indicadores você vê lá. Então você vai ter uma boa noção se a empresa é uma empresa lucrativa ou se a empresa é uma empresa muito endividada, que não dá lucro e assim por diante, ok? Mas se você entra no site Fundamentei, por exemplo, ou Fundamentos com U no final, tá? Existem várias fontes, tá? Ou o próprio RI da empresa. Vai lá no Google, digita o nome da empresa, por exemplo, Magazine Luiza, espaço RI, que é Relação com o Investidor. Vai abrir o site de RI da empresa e você se cadastra para receber os e-mails da empresa. Toda empresa que é listada na bolsa, ela é obrigatória ela soltar os balanços, soltar os fatos relevantes para as pessoas que são cadastradas no RI, na relação com o investidor. Então, 3 fontes simples: site Fundamentei, site Fundamentos com U no final e o próprio RI da empresa. Além do Google, né? Você coloca o Google lá no YouTube, tem vários youtubers, economistas falando sobre as empresas, tá? Então dá para ter uma noção se é uma empresa saudável financeiramente ou se é uma empresa muito complicada, tá? Não que não vale a pena comprar, estudar, investir empresas que estão com os fundamentos ruins, né? Às vezes você pode estar pensando numa empresa que vai fazer um turnaround, tá? Então, a Oi, por exemplo, eu comprei as ações da Oi. A Oi está endividada, super endividada, agora que ela está começando a respirar. Mas eu comprei porque a ação estava muito barata e eu acreditava naquele case, eu acreditava naquela empresa, tá? Então, porém, para trabalhar com opções, né, compra de call a seco, eu prefiro sempre comprar uma call de uma empresa saudável financeiramente que está no momento de queda das ações, tá? Esse é o meu planejamento. Apesar de que, como eu falei, não é a minha estratégia preferida, tá bom? Os alunos do curso sabem quais são minhas estratégias preferidas, tá bom? E os alunos da mentoria também. Eu sempre comento qual é a minha estratégia preferida. Eu estou falando aqui porque cada pessoa tem um perfil. Então, possa ser que... Eu conheço pessoas que têm como estratégia preferida compra de call a seco. Cada pessoa tem uma estratégia preferida, ok? Então eu estou ensinando aos novos alunos, aos novos e os seguidores do meu Instagram que querem aprender sobre opções de ações, sobre essa estratégia chamada compra de call a seco, que se beneficia com a alta do mercado. A segunda estratégia de hoje que eu falei foi venda de put, tá? Eu gosto muito mais de fazer venda de put se eu acho que a ação vai subir, do que compra de call a seco, ok? Então, por exemplo, se a ação caiu, mesmo cenário, tá? E é uma empresa saudável, eu prefiro vender uma put e aquela put desvalorizar quando a ação começar a subir. Só que ela desvaloriza na mão da pessoa que me comprou e não na minha mão.
Eu ganhei o dinheiro e eu vou ficar com o dinheiro. Ok? Eu vou ser o vendedor da história. Tá entendendo ou não? Tá sacando? Então, é uma estratégia. Porém, eu conheço pessoas que gostam muito mais de compra de call a seco do que venda de put. Eu prefiro venda de put, tá? E temos também o straddle, que é compra de call, compra de put na linha do dinheiro, ou seja, na linha do preço atual da ação. Se a ação explodir para um lado, você ganha. Se a ação explodir para o outro, você ganha. E você perde apenas se a ação ficar numa faixa de preço muito curtinha. Você vai perder grana, ok? E a quarta e última estratégia que pode se beneficiar com a alta do mercado chama strangle. Uma é straddle e outra é strangle, ok? Strangle no final. Lembra strangle, ok? Eu gosto de associar imagens, cores às palavras. Então, eu decorei, quando eu estava começando a estudar muitos anos atrás, eu decorei strangle sendo essa estratégia, tá? Então, como é que funciona? Simples, strangle. Você vai comprar uma call e comprar uma put, igual straddle. Porém, no straddle, você compra na linha do dinheiro, na faixa de preço atual. E o strangle, você compra uma call e uma put fora do dinheiro, longe do preço atual. Vamos ao exemplo. Vamos supor que a ação da Petrobras está custando R$30. Você vai montar um strangle. Você vai comprar uma call strike 35 e vai comprar uma put strike 25. No straddle, na estratégia passada, você compra uma call e uma put no strike R$30, ou seja, no strike com o strike igual ao valor atual. No strangle, você sai do preço atual e vai para as extremidades, tá? Então, se a ação tá 30, você compra uma call strike 35, por exemplo, e uma put de strike 25. Pô, Rafa, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Se a ação der uma puxada forte para cima, aqueles 20 centavos, aqueles 10 centavos que você pagou na call, vai virar R$1, R$2 ou mais. E você vai ganhar muita grana. E vai perder a put, porque quando a call se valoriza, a put desvaloriza. Porém, o ganho que você tem com a call é tão alto que você tira o prejuízo da put e ainda sobra muito dinheiro. E do contrário também. Vamos supor que a ação está 30, você comprou uma put de strike 25 e uma call de strike 35. E aí, ao invés de subir, a ação caiu, foi lá para 25. Aqueles 10 centavos que você pagou na put vai virar R$1, R$2, vai explodir. Vai compensar o prejuízo da call e muito, e vai sobrar muita grana, ok? Rafa, então quando é que eu perco nessa estratégia? Se a ação ficar entre os strikes, se ela se movimentar pouco, aqui está o 35 e aqui está o 25, aqui está o 30, ok? Se ela ficar 31, 29, 31, 29, 30, 31, 29, 30, 31, 29, 30, 31, 29, tanto a put quanto a call vai desvalorizando e vai, aqueles 10 centavos vira 8 centavos, 5 centavos, 3 centavos, 1 centavo e você perde o capital. Para que você ganhe dinheiro com essa estratégia, o mercado tem que dar um forte movimento ou para baixo para valorizar a sua put ou para cima para valorizar a sua call, ok? Saúde Norte e Nordeste, ainda sou estudante antes de entrar no mercado, mas pelo dito iria pela estratégia passada. Se a ação subir ou descer forte, eu ganharia e compensaria a outra. Muitas pessoas utilizam o straddle, é uma estratégia mais comum de se usar, tá? Do que o strangle. Lembra, straddle
aqui é R$30, Strangle 35 e 25, tá? Porém, o Straddle, como eu falei, você desembolsa mais dinheiro. Você vai pagar ali R$1,50 na call e R$1,50 mais ou menos na put. Você vai ter que desembolsar R$3 por cada par de opção, por cada par de opção. No Strangle, você vai desembolsar 10 centavos na call, 10 centavos na put. Então, tudo é risco-retorno, tudo é balança. Você investe mais e tem mais chance de ganhar. Você investe menos, tem menos chance de ganhar. O mercado financeiro é assim. Quanto mais você investe, mais chance de ganhar. Quanto mais risco você corre, mais chance de ganhar. Quanto menos risco você corre, menos chance de ganhar. Um exemplo é renda fixa. Ah, eu não gosto de correr risco, então vou botar meu dinheiro na renda fixa, por exemplo. Ok? Você não vai ter risco de perder, porém você vai ganhar 0,3% ao mês. Você vai ganhar bem pouquinho. Ok? Então, não sei o nome em inglês, também não se preocupa com as nomenclaturas. Eu também demorei pra caramba para decorar os nomes. E até hoje eu ainda nem sei os nomes de um monte de coisa, que é muita coisa. Não é o mais importante é entender straddle, né? A estratégia é que você compra uma call e uma put perto da faixa do dinheiro. E a outra estratégia, que eu não vou dizer o nome, que você compra uma call e uma put bem longe do preço atual. Ok? Você vai pagar bem pouquinho em cada uma, e se ela subir forte ou cair forte, você ganha grana. E se ela ficar por ali pelo meio, você perde aquela grana. Mas perdeu pouco, porque você botou pouquinho. Esse é o grande lance. Ok? Então, para resumir essa live de hoje, é uma aula, vai ficar gravada aqui no meu feed, na minha timeline, no meu Instagram. Quem quiser indicar esse vídeo para algum amigo que também está começando a estudar sobre investimentos, sobre opções de ações, tá? Isso, minha assessora aí, ó, minha esposa, minha amada, minha namorada, minha linda, minha rainha, escreveu para mim aí, straddle, strangle, ok? Então, straddle, strangle. Compra de call a seco, ganha com a alta. Venda de put, ganha com a alta. Straddle, ganha com a alta. Strangle, ganha com a alta. Ok? Então decorem aí, anota no caderninho. Pessoal, por favor, lembra, se você não tem experiência ainda, não coloca muito dinheiro nisso. Não coloca muito dinheiro, por favor. Respeita o teu dinheiro. Coloca bem pouquinho, ok? Compra R$30, R$20, R$100, no máximo uns R$200, dependendo do teu patrimônio, lógico. Mas começa pequenininho, só para aprender, para você ver o movimento da ação, como se comporta cada call, cada put, de acordo com o movimento da ação. Não inventa de colocar muito agora. Todas essas estratégias que eu falei são arriscadas, você pode perder dinheiro, ok? Lógico, existem outras estratégias com opções que você pode proteger o seu dinheiro, mas não é o caso dessa live de hoje. Nessa live de hoje são 4 estratégias que você pode perder dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro e perder muito dinheiro, ok? Eu ganhei muito dinheiro comprando call a seco, mas também perdi muito dinheiro comprando call a seco, tá? Então eu não recomendo que você entre pesado, mão grande. Mão grande não é a minha mão que é grande. É muita grana numa operação que você pode perder tudo. Não faz sentido. Ok? Isso chama-se gerenciamento de risco. Isso chama-se gerenciamento de patrimônio. Gerenciamento de portfólio. Ok? Não adianta colocar muita grana num negócio que você vai poder perder muita grana. Tá? Não, mas o risco de ganhar muito existe. Eu posso ganhar muito e ficar milionário. Não pense assim. Não pense assim. Ok? Não pense assim. Pensa em entrar pequenininho,
até você se tornar um grande expert com opções. Você vê como se comporta a call, como se comporta a put, quanto a call sobe quando a ação sobe X%, quanto a put perde valor quando a call sobe Y%, e assim por diante. Vai pequenininho, vai pegando experiência, tá bom? Então você usa alguma dessas estratégias aí? Eu uso sim venda de put. Dessas estratégias que eu falei, eu utilizo venda de put e também utilizo strangle, ok? São as que eu mais prefiro. Dessas 4 são as que eu mais gosto, tá? Strangle, tá? Eu compro uma put e compro uma call. E também a venda de put, que é uma das minhas preferidas. Venda de put é uma das minhas preferidas, ok? Venda de put coberto, tá? Coberto pelo valor que você teria que comprar as ações, tá? Não adianta vender mais puts do que você teria dinheiro para comprar. Não existe isso, tá? No mercado não existe isso. Ok? Obrigada. Seguindo você a partir de hoje. Vamos embora. Tamo junto, adorando. Na dúvida.